Olá, nesta edição do programa Cena Aberta eu vou conversar com um artista que é formado em artes pela Universidade Federal do Piauí. Eu estou falando de Avelar Amorim, ele que é piauiense de Miguel Alves, né? E em Teresina se descobriu artista. E se o assunto é arte, gente, ele faz de tudo um pouco e muito bem, viu? Um elogio assim que eu não canso de fazer sempre que a gente se encontra, nem que seja pelo Facebook, né, Avelar? É verdade. Obrigado pelo convite mais uma vez, Alexandra. E só complementando o que você falou, eu posso dizer que eu não me descobri artista em Teresina, mas eu percebi, né, que era artista por conta de não acreditar no que eu fazia quando eu morava em Miguel Alves, quando você não tinha consciência de que o que eu estava fazendo era arte, né? E aí já praticamente produzia sempre e não tinha ideia de do quanto aquilo agradava, né, para a gente, para as pessoas que poderiam, como você falou, perceber a arte que você fazia. Mais ou menos isso? Exatamente. Eu acho que também o estudo, né, a universidade abre os olhos, os horizontes e depois participando de exposições com outras pessoas que já eram veteranas nos encoraja, né? Então, participando de salões e aí aos poucos você vai percebendo que... Inclusive, olha só, deixa eu fazer assim uma observação, né? Sobre as exposições e salões, a lista... Eu estou com a lista aqui, a lista é imensa, né? A gente vai falando ao longo do programa. Agora, Avelar, seguinte, quando você veio para Teresina, né? Quando você veio para cá? Eu vim para cá em 96. Tá, depois você foi fazer o curso? Vim estudar o ensino médio, né? Aquela coisa, você mora na cidade pequena, né? Aí termina a 8ª série, olha, se não for estudar o ensino médio em Teresina, você tá lascado. E minha mãe sempre brigou comigo, assim, acreditou no meu trabalho, no meu estudo. Eu sempre fui aquele menino inteligentezinho do colégio, que tinha que passar, nunca reprovei. E aí ela investiu, né? Eu sou de família pobre, né? Vai estudar em Teresina, morei em casa de parente, da minha madrinha, que é minha segunda mãe. Lá em Miguel Alves, seus pais fazem o que eu fazia? Meu pai, eu herdei a arte do meu pai. Meu pai é fotógrafo e músico, né? Ele toca na banda de música de Miguel Alves, ainda hoje, toca clarinete, né? Sim. E minha mãe não é mais viva, mas também era artista, tinha um ateliê de costura, criava roupas, então eu sou de família de artistas. Tanto eu como meu irmão somos da arte, meu irmão é músico, né? Ou seja, não podia dar realmente outra coisa, né? Que não fosse ser artista. Agora aí você veio pra cá, tal, estudou, fez o ensino médio. Isso, aí fiz aquela decisão. Gastamos com o colégio particular e agora é a hora de você escolher qual é a faculdade que você vai fazer, qual é o curso. Tcharam! Aí eu quero fazer educação artística. O quê? Oh, meu educação Deus. Artística. Como foi o impacto dessa notícia, né, na família, quando você assim disse pra ele que queria realmente fazer educação artística? Eu fiquei surpreso muito mesmo, minha mãe brigasse. Olha, eu fiquei paguei colégio pra ti pra fazer educação artística. Não teve isso. Ela disse, pois faça, é isso que você quer? Fiz o teste de aptidão, porque você tem que fazer o teste de aptidão antes. Passei, né, com louvor. E aí, passei na detalhe, passou com louvor. Sim. E aí eu fiquei muito feliz. Minha mãe, no interior, assim, você passa na Universidade Federal, tem um status, né? Assim, olha, passa na Universidade Federal. Naquela época tocava foguete. Ainda hoje tem, porque é realmente muito difícil, viu? E eu sou da época que eu ouvia no rádio, Avelar Amorim Lima, né? Ouvia no rádio, então, foguete, churrasco, né? Eu comemorava, ele passou na Universidade Federal, federal. E aí, fiz o curso em 5 anos, durou, porque também eu não só estudava, eu trabalhava, comecei a trabalhar muito cedo, sala de aula, então eu já tenho o quê? Mais de 15 anos de sala de aula, como professor de arte, né? Que hoje a gente chama arte educador. Arte educador, né? Exato. Me formei e aí nesse processo de estudo, eu fui conhecendo melhor o trabalho dos artistas plásticos daqui do Piauí, os veteranos, e aí depois me metendo, né, participando de exposições, salões de artes plásticas, que a prefeitura, a Fundação Cultural da prefeitura organiza. E foi quando em 2003 eu fiz minha primeira exposição individual, intitulada Noivas, né? Audaciosamente, individual, que é um individual, nem todo mundo, né? Assim, não, né? Mas eu acreditei, fiz e deu certo. Então, tal que, na época, o professor Zé Reis Pereira, que era o presidente da Monsenhor Chaves, gostou muito do meu trabalho e imediatamente já me chamou para trabalhar na Casa da Cultura, como coordenador de artes plásticas.
E aí eu passei a coordenar o salão de artes plásticas, trabalhei por 3 anos e foi onde eu tive um contato bem amplo com os artistas, não só daqui do Piauí, como também de outros estados. Um fator extremamente interessante, Avelar, é que quando você tem contato com os outros, com que as pessoas se permite, primeiro tem que se permitir, porque tem gente que não gosta, sabe? Tá, não é o que eu faço, então eu não curto, né? Se permite essa troca de experiências com outros artistas, o seu trabalho sai muito mais rico e eu tenho observado, eu conheço há um bom tempo já, como cada vez mais o seu trabalho está mais magnífico. Eu fico feliz com essa observação, porque às vezes a gente também não percebe essa evolução. A gente simplesmente vai trabalhando, vai produzindo, vai pesquisando. E eu posso dizer que a gente cresce realmente olhando, complementando o que você falou, olhando as outras coisas, o que está sendo feito. A gente nunca cria nada novo, a gente está sempre com o inconsciente coletivo. Tem sempre alguma coisa de outros artistas ali no trabalho da gente. E aqui em Teresina é uma coisa que eu sempre coloco, pontuo, que ainda falta na parte dos artistas plásticos, essa integração. Parece que cada um está meio que clausuradinho. Artista tem bastante, não só artistas plásticos, mas em qualquer área artística. Gente boa, produzindo coisas maravilhosas, tem o tempo inteiro, mas a gente nota assim, poxa, você tem o produto, né? Você tem a matéria-prima, você tem um resultado extremamente positivo, mas o que é que está faltando? Né? De repente é justamente essa união e algo que a gente tem conseguido observar nos coletivos. Os coletivos, né? Os eventos que se chamam coletivos, que têm sido organizados aqui em Teresina, têm possibilitado realmente essa integração artística. Agora é o seguinte, falando em integração artística, já começa em casa, né? Você não só pinta, você não só dança, você não só é ator e diretor, ou seja, você faz tudo, desde a cenografia, diretor e ator de teatro, desenhista, caricaturista, pintor, agora resolveu dançar. Gente. Não, mas tudo não, Alexandre. Chega? Eu não canto, é uma grande frustração que eu tenho. Eu sou da família de músico, mas eu não canto, não sou um bom cantor, né? Sabe-se lá, né, de repente. Quem sabe na aula de canto, né, a gente se adapta. Nem no banheiro, nem no chuveiro. Eu canto, assim. Eu digo cantar para mostrar, né? Porque a gente vai fazendo um trabalho, de repente você está mostrando, né? Aí as pessoas o júri que vai de fora que vai determinar se vinga ou não vinga, né? E hoje eu já tenho consciência do meu trabalho como artista plástico que vinga, né? Porque tem um retorno. Eu tenho muitos artistas aqui que desistiram, que pararam, que nem eram ruins. E a questão do mercado é um outro ponto. É para ser entendida, é para ser compreendida? Não, é para ser sentida primeiramente. Você sente, né? E agora o que eu estou falando é a questão do mercado, que muitas vezes entristece o artista, né? Eu não vendi determinado trabalho, ou então não foi o valor que eu queria, não tem um... Então tudo é uma consequência, né? Quando você realmente acredita e bota fé no que faz, é o que importa. Você consegue hoje viver de arte? Consigo, eu posso dizer que eu vivo de arte porque eu sou arte educador, eu tenho meu salário como professor, né? Que é o que paga as minhas contas. Né? E graças a Deus eu sou concursado, sou professor da universidade. E paralelo a isso eu nunca deixei de vender meus trabalhos, né? Minhas pinturas. Inclusive você corre muito, porque você ministra aulas não aqui em Teresina. Como é que você faz? Não, acabei de ser removido. Né? Depois de 5 anos dando aula em Floriano, exato, era professor lá no Colégio Agrícola de Floriano. E agora eu consegui uma remoção para cá, que é muito suada, é muito difícil, tem que ter um mérito também, não é só, né? Ou seja, passou 5 anos ralando, indo, vindo. Exato, indo e vindo toda semana. E inclusive Floriano é uma cidade que eu sou muito grato, fui muito bem recebido por lá. E agora eu estou aqui em Teresina, estou em casa. E eu estou muito feliz com esse momento agora, né? Vamos fazer assim um apanhado? Tipo, o que você vai lembrando e que tenha feito, que você considera uma referência de trabalhos teus no sentido da cenografia? A cenografia foi onde, antes eu fazia o cenário só dos meus espetáculos, né? E aí você mostra, e aí as pessoas vão dando um resultado positivo. Então, depois o que me lançou como cenógrafo foi um espetáculo do aniversário de Teresina, que eu fiz no adro da Igreja de São Benedito, em parceria com Erivaldo Lima, que também é um artista das antigas aí, que também dá cenografia. E aí depois eu fui chamado para fazer Itararé, República dos Desvalidos, com o Zé Afonso, e
Foi um cenário que funcionou bastante, foi muito legal o trabalho. Então, foi aí onde eu me lancei como cenógrafo. E aí, já aproveitando esse gancho da cenografia, quem faz teatro entende muito bem isso, né? Assim, não adianta ser só bonito. Ele tem que ser bastante funcional, porque funcional, tudo é rápido em cena. É prático, o ator tem que estar à vontade com ele, né? O ator em cena, de repente, começa a cair os pedaços de cenário, né? Ou então ele tem que manipular o cenário na hora não funciona, engancha, né? Acabou, você dá pra parar, vamos começar de novo. Já aconteceu uma coisa inusitada, assim, uma situação, você em cena, porque, como eu falei, ele é ator também, né? Então, vamos pulando já para a parte de ator, do teatro. Não, tem muita história. Já aconteceu alguma coisa assim inusitada que você pudesse contar pra gente? Já sim. Inclusive foi com, nem vou dizer o nome da artista. Não fala, como é que faz. Mas ela fez porque assim, uma coisa é você ser artista plástico, outra coisa é você ser artista plástico e cenógrafo e figurinista. E muitas vezes a pessoa não percebe, chama o artista porque ele fez um trabalho bonitinho. Porque ele é maravilhoso, porque o trabalho na hora dele ele vai faz... ver que ele não é, porque eu não conheço o universo do teatro. E aí esse artista fez uma máscara enorme, alegórica, linda, para colocar na parede e você apreciar. Mas eu tinha que usar a máscara e dançar a coreografia da Luzia Amélia, que eu me levantava e subia e deixava. E a máscara? E aí a máscara, eu virava a cabeça, eu tinha que pegar a máscara e fazer assim, né? Não funcionava. Aí nesse negócio, arranhou, cortou meu nariz. Aí tinha que botar uma almofadinha dentro, né? Um amortecedorzinho. Então foi um caos. A coreografia foi embora, ralei minha cara, mas tinha que continuar a fazer o trabalho. Quando a gente está em cena, você entra com uma energia tão bacana, tão forte do personagem, que muitas vezes você tem um acidente e nem sente a dor. Você vai sentir depois. Já peguei topado em cenário mal feito, que arrancou o tampo do dedo. Jesus. Na energia lá, não percebi que estava sangrando o dedão, né? Quando terminou a peça, estava lá o sangue. Eu não sei se você que é dançarino, bailarino também, não sei se você lembra, fazendo uma observação, já para a gente concluir essa primeira parte do programa, esse primeiro bloco, num dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, faz um bom tempo, a Luciana Sargentelli, né, a filha do famoso Sargentelli, passista, os pés sangravam e ela só foi perceber que os pés realmente estavam sangrando mesmo, quando terminou o desfile na avenida. É mais ou menos isso? Exatamente, a questão da energia, né? Você tá lá com aquele tesão de fazer, de tá gostando, tá curtindo, né? Quando você não sente isso, não vai funcionar. A plateia também sente que você não tá com a energia bacana para aquilo ali, entendeu? Então é se entregar mesmo. Então caiu ali, já levanta ali e continua. O espetáculo não pode parar. É verdade, é por isso que eu acho que a artista merece todo o apoio do mundo e principalmente ganhar muito bem, que infelizmente ainda não acontece, tá certo? A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco do programa Cena Aberta eu continuo conversando com o artista completíssimo Avelar Amorim. Até já. Voltamos com o programa Cena Aberta e nesta edição meu papo é com o artista Avelar Amorim, ele que faz de tudo um pouco. No primeiro bloco do programa, já engasgando aqui, viu, Avelar? No primeiro bloco do programa, vocês puderam conferir um pouco da história de vida do Avelar e a gente vai continuar conversando agora. A gente falava de teatro, pegando o gancho, tá? Quais foram as montagens mais interessantes que você, como ator e diretor, através do grupo Mosaico de Teatro, principalmente, pôde fazer? Eu acho assim que todo trabalho que você faz, ele tem uma importância. O meu primeiro, eu posso dizer que foi de grande importância para mim, porque eu já estreei no Teatro 4 de Setembro, como diretor. Porque antes eu atuando... Já chegou chegando. O meu primeiro trabalho de direção mesmo, bacana, foi ao estrear no 4 de setembro. E era um elenco de peso. E nem até hoje eu nunca entendi como é que o elenco acreditou naquela época no meu trabalho. Eu tinha Bid Lima no elenco, né? Eu tinha Heraldo Maia, que nem mora mais aqui. Tinha os meninos do Asmodeus, que na época eles estavam muito na moda, na época, muito conhecidos já aqui em Teresina. Então eles todos acreditaram em mim. Eu montei um texto do professor Paulo Libório,
que é uma referência no teatro também piauiense. E agora eu estou tendo a honra de tê-lo, o professor Paulo Libório, que está voltando a atuar com o meu trabalho, né? A gente vai estrear agora dia 1º de junho, no Teatro 4 de Setembro, com o espetáculo Casimira Quietinha, que é do autor piauiense, que é meu amigo Valdílio Ciso, que é um texto daqui premiado. Um mês, viu, gente? Exato. Esse nosso programa foi gravado, mas está indo ao ar nesse dia 1º de maio, inédito, né? E daqui um mês tu tá estreando. Exato. E depois desse espetáculo que eu montei na época, era o Alagoa do Vai ao Racha, que é um trabalho infanto-juvenil. Uma peça de sapos, os atores eram sapos. E aí depois eu montei o Casamento do Sapo, que a ideia do sapo funcionou. Aí onde eu me destaquei como diretor de teatro infantil, né? Porque eu me encontrei muito com o teatro infantil. E aí ficamos 3 anos em cartaz. É diferente, assim, tem... O público infantil, ele é muito sincero. Ou você é bom ou você não é. Já aconteceu alguma coisa interessante? Não comigo, mas com colegas já. Tipo, o ator vestido de bruxa desce, porque viu a criança emburrada. Disse, meu benzinho, o que é que você tem? Ele, vestir a peça, né? A criança não estava gostando da peça. Quer ir embora. Quer ir embora. Então, quando a criança não gosta, ela balança a perna, não quer ir embora, tá chato. E quando gosta mesmo, ela fica lá e olha, e acredita, e quer tirar foto depois com um personagem, ou tem medo, porque acredita que aquilo ali realmente é um personagem vivo, né? Porque o ator consegue dar vida a esse personagem, né? Ele sabe que tem um ator vestido num personagem que ali mas não, ele acredita. E aí depois montei outros trabalhos que também teve uma certa importância. Agora, esse último que eu estou fazendo, e o penúltimo, que foi Apareceu a Margarida... Que esse foi premiadíssimo. Que foi um prêmio, assim, para mim, de grande significância, porque nós ganhamos o prêmio nacional com Apareceu a Margarida, onde a Edith Rosa ganhou melhor atriz, ganhou de uma atriz do Rio. Foi uma competição bem acirrada e eu fui o diretor, né? E ainda tive o prazer e a honra de conhecer o autor, que é o Roberto Ataíde, lá no Rio. Tive que ir lá tentar convencê-lo a me liberar, porque ele não libera mais. Essa liberação de texto é complicada. É demais, muito complicado, né? E aí não é só pagar o direito autoral, o autor também, quando ele já é consagrado, né? Querer liberar e acreditar. Um autor lá do Piauí, um diretor do Piauí... Direito autoral acaba sendo uma obrigação. Ele querer permitir que você faça. Às vezes ele acha que o autor, o diretor não tem cacife, por exemplo, para trabalhar com a obra dele, ou às vezes não libera porque não quer mesmo. Porque também a gente sabe que tem muitos espetáculos que, por exemplo, tem diretor que consegue destruir um texto, né? Ou então, assim como tem ator que consegue deixar um texto maravilhoso, uma porcaria, desculpa a palavra. Mas acontece. Então, eu fiquei muito feliz que ele acreditou. E assim como tem pessoas que pegam, não diria textos ruins, não é isso, mas que pegam, de repente, uma matéria-prima em que ninguém estava acreditando e transforma-se no Exatamente. Então é questão de mão, né? É como fazer comida, né? Minha madrinha, ela faz ovo frito, mas ninguém faz ovo frito como ela faz. Parece que ela bota uma mágica lá. Então é mão mesmo. Dizem que se você não for um pouco bruxo ou feiticeiro, não se meta a cozinhar. A cozinhar, eu sou péssimo cozinheiro. Vamos falar da experiência na dança contemporânea. Pois é. Menino danado, você entrou na dança assim. A dança eu entrei para complementar meu trabalho de ator, né? Porque eu queria ter um trabalho bom de corpo. E então eu posso dizer que eu sempre tive um trabalho bom de corpo em cena, porque eu fazia aulas, né? Inclusive um trabalho que eu me destaquei muito foi com um trabalho que eu fiz com a Dalmi Miranda, o Alto da Folia de Reis, onde nós fizemos uma turnê pelo Sesc. Lindo aquele 11 estados. Trabalho. Então, outro trabalho que eu fiz, que eu tenho orgulho de ter feito, com a Dalmi, que é um grande diretor nosso, meu grande amigo também. E aí lá eu tive que mostrar realmente esse trabalho de corpo, que eu fazia o careta do Reisado. Então, o careta, eles são os palhaços do Reisado. Então, eu entrava na plateia, eu pulava. Aí já vi um outro ator que fazia segunda altura, ficava em pé em cima de mim, teve até um problema, tive fisioterapia depois. Vocês viajaram bastante com Muitos, viajamos peça, muito, né? Foi muito legal, uma experiência muito rica. E aí depois, em paralelo a isso, eu fazia aulas de dança, fiz com muitos meninos aqui, o Valdemar, o pessoal do Balé da Cidade, aula de dança contemporânea, que eu comecei fazendo aula de dança contemporânea. Fiz aula de jazz, fazia muita aula com a Beth Battle. Bora saber se você sabe dançar mesmo. A gente, né,
dar uma pausazinha, né? E vamos mostrar. Você trouxe uma convidada hoje ao nosso estúdio, isso, né? Que é uma parceira que eu conheci. Já conhecia do teatro, ela também é multi, né? Que ela tá na dança também, ela é professora de dança. E depois eu entrei na dança de salão, né? Fiz o samba, que eu achava lindo. Será que eu aprendo? E aí agora eu tô fazendo não como um dançarino profissional. Você vai dançar com ela? Primeiro apresenta a sua convidada pra gente, né? Fala um pouco da sua convidada. A professora Irineuda, que é professora de dança de salão. E para mim é uma honra estar dançando com ela e ela acreditar também no meu trabalho, porque o homem conduz, né? E quem sou eu para conduzir uma professora? Então, gostei da humildade dela. Que bom. E ela é danada, né? Então vamos ver um trechinho, né? É uma elegância em pessoa. É, uma elegância. Vamos ver um trechinho, então. Ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Gessamá. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Bom, e aí vocês fizeram pra gente samba de gafieira, Samba de gafieira. Né? Samba de gafieira é fantástico. É sensual, é encantador, né? Então tem muita coisa interessante no samba de gafieira. E aqui em Teresina eu posso dizer que é sempre muito inédito para as pessoas, né, leigas. Eu faço porque eu gosto, não é porque eu quero ser um dançarino de samba de gafieira. E acaba se apresentando, que eu sei. E aí as pessoas gostam e chamam, eu sempre pergunto, onde tu dá aula? Eu não dou aula, eu só danço. Mas você pode dar aula? Não, eu só danço. Não, e às vezes, assim, tem algumas apresentações de grupos de samba. Você pode até citar alguns pra gente. A gente, por exemplo, eu tô agora. Eu já te vi no grupo Candeias. Eles chamam, porque sempre ilustra muito bem, né? Tem o samba no Coreto, tem na Praça Pedro II, Fundo de Quintal, tem alguns lugares na Zona Leste que tem samba, dia de sábado, aí a gente vai lá pra curtir, a gente dança. Esse visual aí é bem samba mesmo, né, gente? Veio a caráter. Veio a caráter. E aí eu tive algumas parceiras que me ajudaram muito, que já eram do grupo Veteranas, né? E aí sempre rola um ciúminho, agora tá dançando com a Irineuda. Agora ele está com a Irineuda. Bom, mas é isso mesmo, que bom. Eu acho extremamente interessante essa sua versatilidade. Vamos falar agora de desenho, caricatura, pintura. Pintura a gente volta sempre, né? Vai e volta. Vamos falar dessa arte, dessas três que acabam se complementando, né? Os traços. O desenho foi por onde realmente eu comecei, porque eu acredito que o artista plástico, ele só pode ser um bom artista plástico se ele tiver um bom domínio de desenho, de linha, né? No jardim de infância eu já me destacava com desenho. As professoras mandavam pintar o gatinho. Que é noção de espaço, noção de... Não, inconsciente, uma criança ainda, quando eu tava, Entendi. né? Ela mandava pintar o gatinho, a casinha, o sol sorrindo. Não quero, tia, eu quero fazer isso aqui, vou desenhar o meu, tá? Abusado já de criança, né? E aí, o que eu desenhava? Eu desenhava o que acontecia na minha rua, briga de vizinho, acontecia no dia, eu tava lá desenhando. Tem um episódio muito engraçado, teve uma falta de energia que a vizinha saiu gritando, Ele era o fuxiqueiro da rua. As coisas aconteciam e ele... eu me lembro desse nome. Ela era casada com um homem chamado Teixeira. Essa mulher saiu gritando, Teixeira, desliga a geladeira! E aí, porque falta energia, você tinha um incêndio no poste. Fiz a história em quadrinho dessa cena toda. No jardim de infância, assim, fazendo arte rupestre, né? As cenas passavam. Arte rupestre. E aí, virou aquela coisa, a família, esse menino tem talento para desenho. Mas só quando eu cheguei em Teresina foi que eu fiz o curso com o Ricardo Gruber, que é um curso de desenho. Lembro, Ricardo era o Gruber. auge, né? Aliás, família de artista, né? Ricardo Gruber e Maristela Gruber. E pronto, e aí eu antes do Ricardo Gruber eu acreditava que já sabia desenhar. Porque desenhar, fazer rostos. Tinha doce, né? Caricatura, eu era o terror na escola porque eu fazia caricatura dos meninos. A minha ameaça era, eu te pego lá fora. Não era, eu fazia só caricatura. Porque
que eu fazia caricatura e passava pra todo mundo, passa. Aí todo mundo passava, quando ele chegava na vítima, todo mundo já estava sabendo o magando dele. Então eles ficavam muito, principalmente os tímidos, né? Que os mais caricatos. E pintura mesmo, assim? A pintura eu não tinha condição na época de ter tinta, tela, né, lá em Miguel Alves. Aí quando eu cheguei em Teresina, foi que eu peguei realmente esse material, aí eu fui descobrir, porque eu já desenhava, né. Aí eu pensei, então dá certo. Aí foi fazendo, fui pintando. Agora, eu nunca fiz curso de pintura. Foi na graduação onde eu peguei algumas técnicas. Os macetes. Mas a prática ajuda muito, você se metendo, né? Pois olha, se eu te contar que o nosso programa já está terminando. Nossa, parece papo rápido. Olha só, deixa eu fazer só umas referências aqui e você pode me interromper se quiser. 10º Salão de Artes Plásticas de Teresina. Salão de Artes Plásticas também de Teresina, o 12º com a exposição Salão dos Novos, lá no Camilo Filho, né? Exposição individual Noivas, que você fez a referência aqui, que já foi assim, chegando, né? Mas o grande auge é Saliências, né? A arte Eu vou chegar lá. Exposição Beijo nas Cores, Salão do Livro do Piauí, Arte na Dança. Aqui tem uma lista assim de bem de umas 20, né? Premiado no Salão de Artes Plásticas de Teresina em 2010. Exposição Identidade na Galeria do Clube dos Diários. Da Figura ao Orgânico, adorei esse nome. E a exposição Saliências, que foi um momento assim que ele explodiu. Vamos falar um pouquinho dela antes da gente encerrar o programa? Na verdade, eu participei e fiz a curadoria, né? Fiz parceria com o Valdeci Freitas, que é um artista lá de Piripiri. E foi uma exposição muito polêmica na cidade, que era arte erótica, e com esse nome, Saliências, né? Porque nós... Era para não ter dúvida, né? Isso. E teve TV que não teve coragem. Eu achei isso um absurdo. Não foi lá fazer matéria porque achava que era atentado ao pudor, e nem era. Tinha mais uma arte conceitual, com erotismo. E a Vênus está lá linda e nua, né? Mas foi bem legal isso ter acontecido. E a gente fez duas edições e foi um sucesso. Então foi no Espaço Trilhos, com a produção da Josi Brito, muita gente, sabe? Só artistas consagrados participando, Hortiano, né? Então foi bem legal essa exposição. Eu tenho orgulho de ter participado desse trabalho. E eu tenho orgulho de ter batido esse papo super legal com você. Mais uma vez eu agradeço, no nosso programa Cena Aberta. Volte sempre. Obrigado. Tá bom? Gente, olha, o nosso programa Cena Aberta fica por aqui. Você já sabe que tem Cena Aberta toda sexta-feira às 9 da noite. Tem Cena Aberta também aos sábados, às 17 horas e 45 minutos. Tem também as edições do Cena Aberta aqui na nossa fanpage dos programas culturais. E é claro que você também pode sugerir, mandar informações, opiniões, críticas pra gente sempre que você julgar importante e necessário. A gente vai encerrar o nosso programa, óbvio, Avelar Amorim, com imagens de trabalhos belíssimos que você tem produzido e principalmente essa do Cristo, hein? Que eu amo de paixão essa tela e todos os seus trabalhos, ok? Obrigado mais uma vez. A gente se vê no nosso próximo encontro, hein? Até lá!